no vento. Eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos. E se você não teve ainda a oportunidade, aliás, você teve a oportunidade, mas se ainda não fez como entende que Deus merece, ou se você fez e ainda deseja adorá-lo mais, com seus olhos fechados agora, comece a aquietar o seu espírito, a sua alma, enquanto você adora e bendiz o Cordeiro de Deus. Levante a sua voz, encha a sua casa de adoração, encha o seu ambiente de trabalho de louvores a Deus. Enche o carro onde você está, onde você estiver agora nesse momento. Porque enquanto você adora a presença plena do nosso Deus, ela também toma a sua vida e começa a mudar a atmosfera. A presença do Senhor começa a mudar os ambientes. É a glória do Senhor quem tem nos movido. É a glória do Senhor quem tem te despertado manhã após manhã. Então por isso agora, queridos, levante a sua adoração ao Senhor. Levante a sua voz a Ele que vive e reina para todo sempre. Nós te adoramos, Jesus. Nós bendizemos o Teu nome. Elevamos o Teu nome nas alturas. Porque só Tu és Deus, só Tu és digno, só Tu és merecedor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único, cante comigo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Diga: adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés,
Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Oh, oh. Consagramos todo nosso ser a Ti. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Cordeiro Santo de Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. E o texto dessa ministração é: alimente-os. Para quem chegou em casa direto do trabalho, para quem está aqui servindo como voluntário, talvez você esteja dizendo agora: sim, alimente-nos. Eis-nos aqui, estamos sim com fome. Mas eu quero te dar toda uma base bíblica e o contexto histórico e também espiritual para esse tema. Não foi à toa que escolhi esse tema, não foi à toa que o Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no meu coração. Alimente-os. Será que você pode repetir isso aí na sua casa? Se tiver alguém do seu lado, diga para ele: alimente-os. Mesmo que você não esteja entendendo nada, diga isso: alimente-os. O texto que nós vamos ler está em Mateus 14, verso 16. E eu vou ler aqui com vocês a versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus: respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Vou ler de novo para que isso fique gravado no seu coração e na sua mente. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Queridos, nesse momento é o momento onde Jesus estava com os discípulos, estava com uma grande multidão, e a palavra de Deus diz que eles estavam afastados, ou seja, eles estavam distantes da cidade, mais propriamente no deserto. E nós vemos nesse contexto histórico e bíblico que lá Jesus ensinava coisas concernentes ao reino do Pai, ao reino de Deus. E nós vemos também que ali as horas se passaram. Jesus estava com aquela multidão e com seus discípulos, horas a fio, ensinando coisas que diziam respeito à vontade, ao destino e à palavra de Deus para aquela grande multidão. E no contexto dessa história, nós vemos que as horas passavam, a noite começou a se aproximar, e como em toda e qualquer reunião onde tem crente, a fome chegou também. Diga comigo: a fome chega. Por mais que você esteja sendo alimentado espiritualmente, chega uma hora que o estômago começa a roncar. Sim ou não? Diga amém. E nesse momento que a fome começou a apertar, e para que você entenda, queridos, era uma multidão de 5.000 homens, porque naquela época eles não contavam crianças e nem mulheres. Então pode botar muito mais gente que isso. Quando os discípulos ficaram aterrorizados, assustados, porque viram aquela grande multidão, ok, nós estamos saciados espiritualmente, mas também temos fome física. O nosso estômago está roncando. Os discípulos, quando viram essa situação, agiram como muitos de nós talvez agiríamos. Os discípulos foram até Jesus e disseram para ele: Lucas, despeça todo mundo, manda cada um para sua casa. Quem tem fome, coma em casa. Essa foi a cabeça dos discípulos. É como você recebe alguém ali para um chá da tarde na sua casa. Chá da tarde é muito chique, né? Um café da tarde. Você recebeu alguém para o café da tarde, a visita está ali, e você percebe que a fome começa a aumentar de novo. Porque já vai dando 7 horas, 8 da noite. Você fala: meu Deus, eu não preparei nada para esse povo jantar. Aí aparecem os discípulos de Jesus, os seus filhos, ou algum parente mais próximo, e diz: despeça todo mundo, porque não tem comida suficiente. Foi mais ou menos o que aconteceu naquela situação. Jesus ensinando o reino, trazendo conteúdo, alimento espiritual, mas quando a fome física apertou, os discípulos não titubearam, disseram para Jesus: Jesus, dispensa todo mundo,
manda cada um para sua casa. Na cabeça deles, esse povo, quando chegar em casa, vai saciar sua fome física. Mas Jesus sabia que aquele povo estava distante da sua casa. E onde, naquela época, o povo poderia encontrar alimento? Onde eles encontrariam alimento para saciar a fome da sua família, dos seus filhos, ou com quem ele estivesse ali? Onde, naquele contexto histórico, encontrariam alimento para uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Qual mercado ou panificadora da época tinha alimento estocado disponível para essa multidão? Naquele momento, você sabe, como eu também sei, não tinha o drive-thru do McDonald's. Ou aquela história fantasiosa que as mães contavam para a gente, quando a fome apertava no culto, e tinha aquela cantina na igreja, mas o dinheiro estava contadinho, para pegar o ônibus e chegar em casa. Então, toda boa mãe, como a minha já me disse algumas vezes: mãe, eu estou te denunciando nessa noite, mas fique tranquila que não é para vergonha. Mas a maioria das mães e dos pais já fizeram isso. Quando o filho chega com fome na igreja, a mãe solta aquela frase: na volta a gente compra. Quem disse isso já para o seu filho? Eu já falei isso para o meu filho. Eu disse que essa era uma frase que eu nunca ia usar, mas eu já falei. Na volta a gente compra. Já ouviu isso, Guga? Na volta a gente compra. E se você não é pai e diz que não vai usar essa frase, eu sinto muito em te dizer. Uma hora você vai dizer isso para o seu filho sem pensar. Na volta a gente compra. Pois bem, esse discurso não valeria também naquele momento, porque não existiam mercados, padarias, McDonald's abertos. Sequer existiam esse tipo de estabelecimentos. Mas então Jesus, como lhe era comum, tomado de uma autoridade que só ele tinha, que só ele tem, disse para os discípulos: deem-lhes vocês algo para comer. Alimente-os, façam vocês isso. E os discípulos não puderam alimentar aquela grande multidão. Agora perceba algo, queridos. Jesus é intencionalmente didático com os discípulos. Eu acredito que Jesus ficou ali horas a fio, porque já estava tudo escrito na sua mente, desenhado no seu coração. Ele falou: eu vou ficar aqui horas ensinando esse povo, porque a hora que o milagre acontecer, na hora que a fome chegar no meio desse povo, porque eles são humanos como qualquer outro, eu vou ensinar mais uma lição concernente ao reino dos céus se manifestando no meio dos homens. Quantos aqui nessa noite desejam o reino dos céus se manifestando no meio dos homens? Diga amém, em nome de Jesus. Jesus disse para os discípulos: eles têm fome sim, alimente-os. Deem vocês algo para que eles comam. E os discípulos não puderam fazer isso. E mediante esse contexto eu quero abordar 3 pontos, 3 tópicos, para que eu e você, à luz da Bíblia, possamos entender tudo o que Jesus queria ensinar naquele momento e quer nos ensinar hoje. E o primeiro ponto é autoridade delegada. Diga comigo, autoridade delegada, ou seja, autoridade que foi dada, autoridade que foi compartilhada. É como o chefe diz: você vai numa reunião e você fale em meu nome. Se te recusarem, você diz: eu estou aqui no nome do meu chefe. Eu não sou o João, eu sou o representante da empresa tal hoje. Jesus estava dizendo para os discípulos: alimente-os, porque vocês não estão na sua palavra, vocês estão na minha palavra. Você consegue entender a diferença, queridos? Mas os discípulos não perceberam que naquele momento, naquele ambiente, eles estavam debaixo da palavra de Jesus. Eles estavam debaixo da autoridade de Jesus. Era o próprio Cristo dizendo para eles: alimente-os. Mas os discípulos, como muitos de nós ainda hoje fazemos, titubeamos, duvidamos, não entendemos quem está nos comissionando, é o próprio Cristo. E Ele também está debaixo de uma palavra de autoridade do Pai, o Deus, o Pai das luzes, o Criador de todas as coisas. É um ciclo que vai se repetindo.
Nós precisamos entender nessa noite, queridos, algo que aqueles discípulos não entenderam naquele contexto. E eu não quero com isso menosprezar nenhum deles, nem diminuir o coração e a atitude deles. Pelo contrário, são homens dignos. Mas o que eles não perceberam é que na palavra de Jesus, debaixo da autoridade que está em Jesus, eu e você temos o suficiente para alimentar uma multidão. Diga amém. Porque nós não nos movemos na nossa força, nós não nos movemos no nosso ímpeto, nós não nos movemos no nosso nome, é no nome de Jesus. Então há em você condições de alimentar fisicamente e espiritualmente uma grande multidão, porque você está debaixo de autoridade. Há uma cadeia de comandos estabelecida nos céus e na terra. E se você respeita a hierarquia dos céus e da terra, você tem autoridade no nome de Jesus para fazer o que Ele te ordena para que seja feito. Quantos estão me entendendo? Mas infelizmente, repito, como muitos de nós agiríamos, o foco dos discípulos não estava naquilo que Jesus podia fazer. O foco dos discípulos estava naquilo que faltava. Jesus olhou para o lado e viu poucos alimentos. E na cabeça de Jesus, na mente, no coração de Jesus, isso é o suficiente. É o ponto de partida para um milagre. Mas na cabeça dos discípulos, eles não viram o que tinham. Eles estavam olhando o que faltava. Mas nós precisamos entender que o milagre começa e se estabelece a partir daquilo que você tem. Todo poder e autoridade nasce porque eles estão em Jesus, eles estão no nome de Jesus. E aí eu quero fazer uma pergunta a você: o que você tem nas mãos? O que é que você traz consigo? Talvez eu e você estejamos nos movendo, olhando para os lados, abrindo a nossa carteira, abrindo a nossa despensa e olhando e dizendo: nós temos pouca coisa. E Jesus está olhando para aquela pouca coisa e dizendo: esse é o suficiente para o milagre começar a acontecer na sua vida. Nós olhamos e vemos as impossibilidades, Jesus olha e vê as possibilidades. O foco dos discípulos estava ali. Nós não vamos ter como alimentar uma grande multidão. Jesus estava olhando para poucos peixes e pães e dizendo: o milagre vai começar a partir dessa pequena quantidade. Eu não sei quanto você tem de dinheiro na carteira ou no banco. Eu não sei como está a sua despensa nessa noite. Eu não sei quais são os seus recursos financeiros. Mas Jesus olha para eles e vê possibilidades. Jesus olha para eles e vê multiplicação. Jesus está olhando para um milagre acontecendo no meio da sua casa a partir do pouco. E eu te pergunto novamente: o que é que você tem nas mãos? Se a sua resposta for: eu tenho muito pouco, querido, comece a se alegrar no Senhor, porque Jesus olhou para esse pouco e disse: eu vou alimentar uma multidão incontável. O que você tem nas mãos? Qual é o pouco que você olha para ele e diz: isso daqui não vai durar um mês, com isso daqui eu não vou conseguir pagar sequer uma conta. Eu tenho algo para te dizer nessa noite. Faça o que Jesus diz. Não conte moedas. Olhe para elas e diz: o milagre vai começar a partir disso. Olhe para as impossibilidades, olhe para a doença e diz: o milagre está começando a partir disso. Olhe para a sua despensa, talvez quase acabando, e diz: o milagre vai começar a partir disso. Olhe para a sua conta bancária, para os seus recursos, ou pela falta de emprego, e olhe para isso e diz: o milagre começa a partir disso. Aquilo que é considerado pouco aos olhos de Jesus, debaixo da palavra de autoridade, vai alimentar a minha casa, vai alimentar uma grande multidão. Você pode dar glória a Deus por isso?
O segundo ponto que eu quero abordar com vocês é o caminho para o milagre. Repita essa frase, diga: o caminho para o milagre. A palavra de Deus diz que Jesus multiplicou os pães, Ele saciou uma grande multidão e até sobrou alimento. E o que nós vemos aqui, queridos, é que nós temos duas chaves poderosas nesse momento sendo compartilhadas conosco. Eu quero que você abra sua mente em nome de Jesus para analisar esse texto a partir de outra perspectiva. Porque muitos de nós, quando ouvimos falar sobre esse texto, focamos somente no milagre. Olhamos somente aquilo que Jesus fez, mas não olhamos o processo pelo qual Jesus fez a multidão, os discípulos, passarem naquele momento. E nós temos aqui duas chaves poderosíssimas. Se você gosta de anotar, anote isso. A primeira delas é ordem, organização. O nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus que estabelece planos e os segue à risca. E a segunda chave poderosa que nós vemos aqui nesse texto é a gratidão. E eu vou me explicar para você que ainda não entendeu o que eu estou dizendo. Porque antes da multiplicação, nós já vamos ler o texto e isso vai ficar mais claro para você. Mas antes da multiplicação, olha só o que Jesus fez. Jesus ordenou que todos se sentassem. Porque talvez naquele momento, imagine uma grande multidão passando fome, criança chorando, mulher no pé do marido dizendo: ei, você não vai comprar nada para a gente comer? Os seus filhos estão morrendo de fome aqui. Homens desesperados porque sabem que a distância para sua casa vai ser longa, talvez horas a pé. Então todo aquele burburinho começa a tomar conta daquela multidão, daquele local, e eu imagino o caos se estabelecendo. Quem tem filho pequeno e quando eles ficam com fome sabe do que eu estou falando. Alguns adultos também. Quando ficam com fome, ficam desesperados, ficam chatos. Então imagina Jesus naquele momento, olhando para uma grande multidão, os discípulos desesperados, dizendo: Jesus, manda todo mundo da linha daqui. A gente não vai dar conta de alimentar esse povo. Eles que comam em casa. E diz dali, fala daqui, grita daqui, chora dali. Jesus estabelece a ordem, mandando com que todos se sentassem. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que Jesus não age no meio da bagunça. O que diz respeito a mim e a você, para que façamos, Jesus espera que você faça a sua parte. Tem muita gente esperando milagre dentro de casa com o pé para cima e a casa caindo aos pedaços. Tem muita gente esperando milagre, mas não consegue sequer colocar uma roupa decente para ir numa entrevista de emprego. Ele não segue a ordem das coisas. Eles acham que por Jesus ter liberado uma palavra, as coisas vão acontecer por si só. Não, Jesus segue o plano perfeito de Deus. E Ele diz para toda aquela multidão: sentem-se, acalmem-se, organizem-se, porque algo sobrenatural vai acontecer. Quantos querem um sobrenatural de Deus na sua casa? Põe a tua casa em ordem, arruma os seus filhos, alinha eles bonitinho na frente da TV e diz: hoje tem culto, hoje tem Aviva Iar, hoje tem culto da família, porque o milagre não acontece no meio de uma casa bagunçada, o milagre não alcança o preguiçoso, o milagre não alcança aquele que desperdiça tempo, o milagre alcança os convictos. Jesus está dizendo nessa noite: põe a tua casa em ordem, porque eu tenho coisas para fazer no meio de vocês. A segunda chave poderosa que nós vimos aqui é a gratidão. Porque logo após Jesus mandar a multidão se sentar, a primeira coisa que Ele fez foi agradecer ao Senhor por aquela pequena quantidade de alimento. Eu quero que você leia comigo Mateus
capítulo 14, verso 19. Olha o que diz a palavra de Deus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Isso é Jesus dizendo. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Olha só, querido, que chave poderosa. Primeira coisa, estabeleça a ordem. Segundo, se são somente 5 pães e 2 peixinhos, agradeça do mesmo jeito. Numa das reuniões nossas de líderes e pastores, pastor Renan compartilhou uma palavra conosco sobre gratidão. Sobre gratidão. E o Espírito Santo me levou a pensar também sobre e a estudar sobre contentamento. Contentamento, querido, não é você se alegrar somente com o que você tem. Contentamento é você entender que, ainda que seja pouco, é o que Deus tem para você hoje, mas sabendo que Ele tem dias melhores para começar na sua vida. Enquanto o pastor Renan explicava esse texto para nós e compartilhava sobre o que é ter um coração grato, eu comecei a entender no meu espírito que, embora eu não tenha tudo que eu queira, eu tenho tudo que eu preciso. Você não tem tudo que você quer, mas você tem tudo que você precisa. São 5 pães, são 2 peixes. Eu me alegro no Senhor por isso. Obrigado, Senhor. Poderia ser muito mais, mas hoje eu tenho até aquilo que eu não merecia. Olha só o que diz o texto, eu quero ler novamente com você para que isso fique gravado no seu coração. Jesus é um Deus de princípios, Jesus é um homem de princípios. Deus é um Deus que estabelece a ordem e segue a risca. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Organização. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, Jesus agradeceu. Obrigado, Senhor. Porque nem isso nós merecíamos, mas nós temos, por pura bondade, graça e favor. Em seguida, Jesus deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Mas uma coisa que Jesus estava ensinando aqui, eu não anotei isso no meu esboço, mas agora isso me saltou aos olhos, e eu creio que é o Espírito Santo de Deus soprando nos meus ouvidos. Aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, Ele não vai queimar etapas. Jesus queria ensinar os discípulos e disse: vocês vão dar o alimento para a multidão. Olha só que coisa linda Jesus está nos mostrando nessa noite. Nós não somos somente aqueles que oramos por cura à distância. Nós não somos somente aqueles que oram para que as famílias sejam alimentadas à distância. Não, Jesus vai usar a mim e a você para levar a cura. Jesus vai usar a mim e a você para levar o alimento. Jesus vai usar a mim e a você para levar a restauração. Porque Ele estabeleceu princípios e os segue. E nós também devemos fazer o mesmo. Só vive o milagre quem se prepara para recebê-lo. Se tem algum crente aí do seu lado, diga para ele isso. Só vive o milagre quem se prepara para receber. Jesus não age no meio da bagunça dos homens, queridos. Organize a sua casa, arrume a sua vida, põe as coisas no seu devido lugar, se prepare para mudar de vida, porque se hoje você colocar as coisas em ordem e tiver um coração grato, Jesus vai mudar a sua história. O sobrenatural vai alcançar a sua casa nessa noite, se você seguir os princípios da palavra de Deus. Diga amém. Organize o caos, prepare o ambiente. Encha a sua casa de adoração. Coloque as coisas no seu devido lugar. Arrume a sua vida. Coloque a sua alma e o seu espírito aos pés de Jesus. E deixe que Ele faça o resto. Eu costumo assistir alguns programas de TV. Eu gosto muito daqueles programas de reforma. Mais alguém gosta? Gente, todo mundo aqui levantou a mão. Eu imagino que o pessoal em casa também. Gente, como eu amo isso. E eu fico sonhando.
E eu vejo aquele povo, quando entra numa casa, eles olham para aquela casa e falam, tem só 200 metros? Mal sabem eles que a gente vive em apartamento de 30, 40 metros. Como vai caber a minha família aqui, mas é só ele e a esposa. E aquilo na minha cabeça não entra, eu fico, meu Deus, quem dera tivéssemos numa casa de 200 metros, para 2 pessoas morarem. Ah, essa casa só tem 4 quartos e 2 banheiros, eu quero uma casa com 6 quartos e 4 banheiros. Eu fico imaginando, falo, meu Deus, troca de vida comigo um dia. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção nesses programas, e existe uma cópia aqui também no Brasil desses programas, que passa numa TV aberta no sábado à tarde, que quando aqueles homens chegam nas casas, a casa está totalmente desorganizada. Acho que o povo deixa mesmo de propósito, para ver se quebranta o coração do apresentador. Falei, não, nós vamos reformar essa casa, porque olha a situação que está esse povo. Mas só que esse homem não é Jesus. Jesus não precisa da bagunça para se estabelecer, porque ele segue as ordens das coisas. Então quando aquele homem chega naquela casa e vê tudo de pernas para o ar, a casa ainda que não foi acabada, o rejunte à mostra, pintura mal feita, né, Renan? Dá um negócio, não dá por dentro? Você fala, meu Deus, me chama a Up House, que a gente resolve isso rapidinho. E entra aquele povo, e passa lá 1 semana, 2 semanas, não sei quanto tempo é necessário aqui no Brasil. E eles reformam a casa e deixam tudo bonitinho. Passado 1 ano, esse mesmo apresentador voltou em algumas casas. As casas estavam piores do que quando estavam sem a reforma. O que nós precisamos entender, queridos, é que se a gente não faz a nossa parte, como aquelas famílias, não prepararam o mínimo para receber aquela pessoa que ia mudar a história da vida deles, reformando a casa. Quando aquele homem vai embora, tudo volta ao normal, o caos se estabelece de novo, a bagunça volta a tomar conta daquela casa. Por isso Jesus respeita a ordem das coisas. Primeira coisa ele disse, assentem-se na grama. Olhe para o que você tem. É só 30 metros de apartamento, agradeça. Ah, mas meu sonho é fazer isso, mas você tem até o que não merecia. Porque só age assim aqueles que entendem que o contentamento, anote isso, o contentamento é a base da multiplicação. Não é o tanto que você pede, não é o tanto que você ora, não é o tanto que você jejua, não é o tanto que você clama, é o tanto que você é grato, a chave da multiplicação. E esse tipo de pessoa que anda e se move dessa forma, ele não é somente agradecido pelo que virá, ele é agradecido pelo que ele já tem. Será que você pode levantar as suas mãos aí e separar alguns segundos? E expressar a sua gratidão, o seu contentamento ao Senhor? Talvez você esteja dizendo no seu íntimo, mas o que eu tenho não serve nem para mim. O que eu tenho não é quase nada. Aliás, eu vivi assim a minha vida inteira. Mas se você ama a presença de Deus, quer se mover no sobrenatural, através dos milagres criativos que Jesus pode fazer em você e através de você, separe esses segundos e expresse a sua gratidão ao Senhor. Melhor, se há algo que você precisa colocar em ordem consigo mesmo, faça isso agora. Porque nós vamos entrar no momento crucial da explanação dessa palavra. E nós não podemos entrar de qualquer jeito nesse momento. Nós vamos seguir a ordem das coisas. Levante a sua voz e comece a falar com Deus. Talvez você não entenda ainda os propósitos de Deus.
Talvez você não esteja ainda no trabalho dos seus sonhos, na casa dos seus sonhos. E a verdade é que eu sei que Deus pode todas as coisas, mas talvez não sei se essa é a vontade dEle para esse momento. Mas independentemente disso, o que nós temos é fruto de pura bondade, compaixão, misericórdia e favor. Coloque as coisas em ordem. Coloque as coisas no seu devido lugar. Se há acertos que você precisa fazer com pessoas, se há pendências que você deixou para trás, acerte as coisas, coloque tudo no seu devido lugar, porque Deus não vai agir onde tem bagunça. Se está nas suas mãos a chave para colocar as coisas em ordem, use isso em nome de Jesus. Se prepare para receber o sobrenatural. Queridos, a verdade é que nós não entendemos como Jesus se move. Mas assim como eu, você deve ter o costume, quando vai receber alguém na sua casa, você põe tudo no lugar. Dá banho no cachorro, fala para as crianças, tira o pijama, põe uma roupinha mais apresentável, porque o pastor está vindo aqui hoje. O fulano de tal vai vir aqui hoje jantar com a gente. Você põe tudo no seu devido lugar. Quando a visita chega em casa, está lá os pretinhos, tudo alinhadinho, bonitinho, com roupa de ver Deus. A casa cheirando limpeza. Porque na sua cabeça você está recebendo alguém importante. Ainda que seja uma visita comum que sempre está na casa, você nunca vai deixar com que ele entre num ambiente insalubre. Você nunca vai deixar que ele entre num ambiente sujo, desagradável, mal cheiroso. Agora a pergunta que eu te faço, isso também não está no meu esboço, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como é que você tem preparado a sua casa para receber Jesus, o Cristo ressurreto? Como é que você tem alinhado os seus filhos dizendo a presença mais poderosa que existe, aquele a quem nós mais amamos, aquele que morreu por nós, vai chegar na nossa casa? Como estão as coisas aqui dentro? Como estão as coisas aqui dentro da nossa família? A falta de perdão, a desordem, a desunião, o caos impera, maledicência, ingratidão. E Jesus está ali batendo a porta e dizendo: faça a sua parte, porque eu estou pronto para fazer a minha. Não olhe para as impossibilidades, porque essa é minha área. Olhe para aquilo que você pode e deve fazer, porque eu vou me mover quando eu entrar na sua casa. Jesus está nos dando hoje uma oportunidade rica, maravilhosa, de colocarmos a nossa própria vida em ordem, de colocarmos as nossas coisas, a nossa casa em ordem, tudo no seu devido lugar. Homens, sejam homens, assuma o seu lugar como homem, como pai de família. Mulheres, sejam tudo aquilo que Deus quer que vocês sejam. Filhos, sejam submissos aos seus pais. O milagre não vai bater a porta daquele que anda em desordem. Quantos querem o sobrenatural de Deus na sua casa nessa noite? Entendem que Jesus está falando com você, não eu, mas o Espírito Santo de Deus está falando com você. Diga para quem está do seu lado: coloca tudo em ordem, porque Jesus está chegando. Diga com mais fé, vai, em nome de Jesus. Você está quase sussurrando para Ele. Diga para Ele: coloca as coisas em ordem. E conta comigo para organizar esse trem aqui, porque Jesus está chegando.
Ele está chegando. E quando Ele chega, as coisas mudam. A paz reina, o milagre acontece. Jesus é sagaz demais, queridos. Jesus é lindão. Anote isso aí, suba essa como chama, filho? Hashtag. Ainda bem que eu não falei antes de errar, porque eu ia errar. Essa palavra está pegando todo mundo aqui ultimamente. Hashtag. Jesus lindão. Suba aí, Jesus é lindão demais. Porque olha a porta que Ele está abrindo para mim e para você. É tempo de a gente olhar para o lado de dentro e falar: Jesus, ainda não fiz a minha parte, mas hoje eu estou colocando tudo em ordem. Pode entrar nessa casa, porque ela está cheirosinha para você. Ela está arrumadinha para o Senhor vir aqui e reinar, soberano. O melhor lugar da casa é seu. Faz o que o Senhor quiser fazer. O terceiro aspecto que eu quero falar com você é sobre um alimento, mas que não é físico. É sobre um alimento que é o próprio Jesus, o pão da presença. Há hoje, queridos, em nossos dias, uma fome espiritual sem precedentes, uma fome espiritual como nunca se viu. Existem pessoas e mais pessoas morrendo de fome da palavra de Deus. Mas eles não percebem que a mesa está posta, que há um banquete preparado. Infelizmente, a fome e sede dessas pessoas, não, na maioria das vezes, não é pelo pão da presença, mas é pelos benefícios das mãos de Jesus. Eles não olham para Jesus, o Cristo, e dizem: eu amo você demais, você é lindão, eu quero a sua presença. Mas eles olham para as mãos de Jesus: o que é que o Senhor trouxe para mim? O que é que tem aí? Eles olham para Jesus não como quem quer ser saciado, mas eles olham para Jesus para buscar os benefícios das suas mãos. E se você colocar os seus olhos e a sua atenção no significado do que é o pão da presença, o pão da proposição, em hebraico quer dizer Lechan Rapanim, que quer dizer pão da presença literalmente. E dentro desse contexto, no contexto judaico e histórico, ela se refere ao pão que era colocado no templo em Jerusalém, oferecido a Deus. A palavra de Deus diz que quando o sacerdote entrava, a primeira coisa que ele deveria fazer era colocar dos dois lados os pães que representavam o alimento como oferta de Deus para o povo. Depois de 7 dias, quando esses pães começavam a murchar, os sacerdotes tinham autorização para trocar esses pães. Certa vez, o rei Davi, quando estava profundamente quebrantado na presença de Deus, e ele havia saciado a sua fome física, mas ele sabia que faltava a presença de Deus nas direções que ele havia tomado e que ele precisava tomar. Ele disse para o sacerdote: eu quero o pão da proposição. Mas ele não queria o pão físico. O que ele estava dizendo: eu preciso de volta à presença de Deus em mim. As pessoas estão morrendo de fome porque não olham para o banquete que Jesus preparou. As pessoas estão morrendo de fome porque não amam a palavra de Deus. Eles preferem bater na porta do profeta, eles preferem ligar o dia inteiro para o pastor ou para o seu discipulador, mas não têm coragem de mergulhar na presença do Senhor através da palavra revelada, e dizendo: esse é o meu banquete, é disso que eu devo me alimentar. A ordem de Jesus para os discípulos foi: deem-lhes algo para comer. E aqui fica claro, Igreja Apostólica Resgate, que a nossa missão não é somente o alimento espiritual, mas é saciar também a fome física.
Jesus estava dizendo, em outras palavras: eu sou o pão da proposição. Se alimentem de mim, e a sua alma e o seu espírito nunca mais terão fome. Mas se você também tem fome física, os meus discípulos, os meus amados, vão suprir as suas necessidades debaixo da autoridade que há no meu nome. O pão da proposição, o pão da presença, o pão físico, alinhado com a vontade de Deus o Pai, é o que essa multidão lá fora precisa. É o que a igreja, na verdade, está precisando. Porque até a igreja deixou de se alimentar do pão da presença. Infelizmente, até os filhos da luz deixaram de buscar a presença de Jesus, sabendo que Ele é o pão que de fato você precisa. Você pode se alimentar do pão biológico, do pão físico, mas amanhã você vai ter fome novamente. Aqueles que se alimentam de Jesus nunca mais terão fome, porque Ele é a chave para todas as coisas. Ele é a chave para o sobrenatural, Ele é a chave para o milagre, Ele é a glória manifestada em nossos dias. Será que você pode dizer amém? Viver a plenitude de Deus, queridos, em tempos como esse que nós estamos vivendo, de pandemias, de crises, é uma questão de vida ou morte eterna. E hoje eu quero que você assuma de fato a sua identidade em Cristo, para saber de fato do que você tem se alimentado. Olha só como Jesus estabeleceu a ordem das coisas. Primeiro Ele reuniu uma grande multidão fora da cidade e alimentou aquele povo espiritualmente. Jesus estava dizendo: olha, vocês ainda não entendem, porque eu não sou o Cristo ressurreto que vocês vão ouvir falar daqui a alguns dias. Mas eu sou o pão da presença que vocês precisam. Jesus estava seguindo uma ordem para mostrar para mim e a você que onde quer que Ele nos leve, a nossa primeira incumbência é alimentar espiritualmente uma grande multidão. E depois de alimentar espiritualmente, através de Jesus, uma grande multidão, dizer para eles: agora o que vocês têm falta? Porque o Jesus que eu sirvo vai usar a minha vida, e eu uso o nome dEle para fazer valer tudo aquilo que Deus tem sonhado para a sua casa e para a sua família. A minha percepção nesse momento, queridos, é que eu não posso mais ser leve no meu discurso. Eu não posso mais aliviar as profecias bíblicas. Eu não posso mais tentar deixar você confortável para ouvir a palavra de Deus. Essa não é a minha missão. A minha missão é compartilhar o pão da presença. Eu não posso mais ficar me adequando para saber se você gostou ou não daquilo que foi dito. A verdade é que se você não vive para o reino, você não vive para mais nada. Você está morrendo e não percebe. Jesus estava mostrando para os discípulos: debaixo do meu nome vocês têm autoridade para alimentar física e espiritualmente uma multidão. E a nossa missão, através de Jesus, o amor que se revelou a nós, incontestável, é nos lembrar que nós somos muitas vezes miseráveis, indignos, incapazes, mas através de Jesus nós temos autoridade para fazer tudo aquilo que deve ser feito. Jesus é o pão da presença. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que algumas coisas que Deus colocou no meu coração enquanto preparava esse esboço. E a primeira delas é que distração não é pão.
tem muita gente se distraindo nas igrejas. Tem muita gente se perdendo nos ajuntamentos. Eu acredito que Deus permitiu esse momento de afastamento para também nos ensinar que o fato de estarmos reunidos não quer dizer necessariamente que buscamos o pão da presença. Distração não é pão. Entretenimento não é alimento. Dinheiro não é nutriente. É somente o pão da presença que satisfaz a alma dos homens. O Senhor está nos despertando nessa noite. Acorde com urgência, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Há uma multidão faminta. As pessoas estão esperando por um milagre. As pessoas estão esperando ser saciadas. E Jesus quer usar a mim, a você. E quer saber de uma coisa, Jesus? Nós estamos prontos. Quantos mais podem dizer isso nessa noite? Jesus, nós estamos prontos. Jesus é o pão na quantidade certa. Ele não é a mais, Ele não é a menos. Ele é a quantidade que você precisa. Ele é a quantidade que os homens precisam. Somente organize as coisas. Seja grato e deixa Jesus mover em teu meio, em tua casa, na tua parentela, na tua empresa, nos seus negócios. Nessa hora, queridos, eu quero te convidar a sondar o seu coração. Porque se você tem buscado o pão da presença, é necessário que você entenda que esse pão te basta. É necessário que você entenda que ainda que algo falte fisicamente para você, mas se você é saciado pelo pão da presença, se você ama as Escrituras, se você medita nela de dia e de noite, se você faz como o salmista Davi fez, dizendo: escondi a tua palavra em mim, para nunca mais pecar contra ti. Eu imagino ele pegando a palavra de Deus, escondendo no seu coração, dizendo: ainda que os meus inimigos se levantem contra mim, se eu for saciado pelo pão da presença, de nada terei falta, de nada terei falta. Porque na ordem das coisas, Jesus se estabelece. Na ordem das coisas, o pão da presença vem antes do pão físico. Alimente uma multidão, mas antes seja saciado pelo pão da presença. Quero te convidar nessa hora a se colocar em pé aí onde você está. Requer esforço, requer atitude, requer intencionalidade da nossa parte para vivermos tudo o que Deus quer que nós vivamos. Se a alma, se o espírito, se a sua vida tem fome da presença de Deus, Jesus está dizendo, como disse para aquela multidão: venham todos, há alimento suficiente em mim. Não desperdice mais tempo, mas abra o seu coração e comece a falar com Deus agora. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, clamamos para que à luz das Escrituras, esse texto, esse contexto, essa palavra viva e eficaz, encontre lugar no nosso coração, encontre lugar no coração dos Teus filhos, para que não percamos mais tempo com aquilo que é supérfluo, aquilo que nós julgamos necessário, e desprezamos aquilo que é essencial. Tem muita gente correndo atrás do pão, muita gente correndo atrás do alimento, muita gente correndo atrás do dinheiro, muita gente correndo atrás de entretenimento, muitos correndo atrás de distrações, e algumas delas são fatais porque nos levam à morte. Muita gente correndo atrás
daquilo que ele acha que é essencial para a sua vida, mas na verdade está dispensando o pão da presença, o pão da proposição. E nessa noite nós queremos colocar tudo no seu devido lugar, porque não sabemos como vai ser o tempo do fim, mas o que de fato nós sabemos é que não podemos viver sem a tua presença, Jesus. Por isso agora, sobre essa casa, sobre essa família que está passando por dificuldade, que está passando por necessidade, que não sabe como vai pagar a conta amanhã, ei, deixa eu te dizer algo. Jesus está dizendo para você: se alimente de mim, se alimente do meu pão. Eu sou a sua necessidade, eu estou aqui para suprir a sua necessidade, eu sou aquilo que você mais precisa, e deixa que eu cuido do resto. Se alimente de mim, estabeleça as coisas, coloque tudo no seu devido lugar. Tenha um coração grato, porque o Rei da Glória está entrando na sua casa, o Rei da Glória está entrando na sua vida, o Rei da Glória está entrando na sua empresa, o Rei da Glória já decidiu o seu futuro nele. Comece a falar com Deus agora, dizendo: Pai, me ajuda. Deus conhece todas as suas necessidades. Deus conhece todas as suas faltas, as suas carências. Mas o que nós precisamos deixar evidente nessa noite é a nossa fome dele. Quantos têm fome da presença de Deus? Quantos têm fome do pão da presença? Levante as suas mãos, querido, por favor, eu te peço. Se o Espírito Santo de Deus está te tocando e você entendeu essa palavra, levante as suas mãos, se levante do seu sofá, se levante da sua cadeira, se mexa em nome de Jesus, por favor, se mexa e diz: Senhor, a despeito de todas essas coisas que me faltam, o que não pode me faltar de verdade é o pão da presença. Eu vivi me distraindo com as coisas desse mundo, eu vivi alimentando o meu ego, saciando a minha fome, enchendo a minha barriga de alimento, mas na verdade o que eu preciso é o Senhor. O Senhor deve ser a minha primazia, o Senhor deve ser a minha prioridade, o Senhor deve ser o princípio de todas as coisas. Oh, Senhor,